falar sobre saúde. Os casos de febre amarela assustaram muita gente no estado e também no país. Esse é o assunto do quadro de saúde. Pode rodar a vinheta. A gente conversa agora com o médico infectologista e coordenador do Núcleo de Vacinas do Hospital Moinhos de Vento, Paulo Ernesto Gever Filho. Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem, Luiz? Bom, muita gente ficou assustada, né? E a volta da febre amarela, digamos assim, porque nós tivemos um foco em dengue, chikungunya, zika, e agora retorna então a febre amarela, que ficou, digamos assim, escondida num limbo, pelo menos na mídia, durante um tempo. É para a gente se preocupar mesmo? Realmente é para se preocupar. É uma doença que, comparada com todas as outras que tu citaste, ela tem uma mortalidade muito alta. Felizmente, nos últimos anos, ela não circulou e acabou não atingindo um grande número de pessoas comparada com dengue, zika e chikungunya. Mas é uma doença que nós já conhecemos há mais de século e que atacou tanto as Américas quanto a África e que é uma doença cíclica. De tempos em tempos ela acaba retornando. Então, a maneira mais efetiva para a prevenção dela é a vacinação. E essa vacina é uma vacina bem antiga, existe desde antes de 1930 e através da vacinação de um grande percentual de pessoas de uma determinada área, de uma determinada região, é que a gente fica protegido dela. Sim. Confirma a informação que a gente tem aqui, que é o pior surto de febre amarela desde 1980. Pelos números que estão sendo mostrados até o momento, e nem todos, a grande maioria dos casos que foram notificados ainda não foram confirmados, né? Mas a gente tem mais de 260 casos confirmados, com 89 mortes até o momento, devido ao vírus da febre amarela. Existem mais de 880 casos que ainda estão em investigação e provavelmente outros números vão surgindo com o passar das semanas. Isso porque é um pouco demorado o sistema de notificação e investigação laboratorial e também porque a doença vai acontecendo com o passar dos dias. Sim. Seguindo aquele ditado que todo mundo conhece, é melhor prevenir do que remediar. Sempre. Quem deve tomar a vacina? Quem pode tomar a vacina? Algumas pessoas, quando viajaram para o exterior, muitas vezes são obrigadas a um pré-requisito em alguns países que venham vacinadas, né? Essas pessoas que já se vacinaram, quanto tempo dura a vacina? Elas devem tomar um reforço, por exemplo? Essa é uma pergunta muito importante, Luiz, e serve para todas as outras vacinas, né? Então, a vacina, ela tem o intuito de proteger a pessoa de uma determinada doença. Só que as vacinas, algumas têm alguns efeitos colaterais que são mais importantes. Os efeitos mais simples, né, são dor no local da aplicação, um pouco de inchaço, vermelhidão, que tende a passar em algumas horas ou em 1 ou 2 dias, né? Algumas vacinas, como a da febre amarela, ela é feita através de um vírus da febre amarela que ele é atenuado, é um vírus muito enfraquecido. Então, ele acaba simulando uma infecção no organismo muito leve, muito branda, que na grande maioria das pessoas não dá nenhum sintoma, e essa infecção possibilita o organismo aprender a combater o vírus da febre amarela para, numa próxima oportunidade, se encontrar o vírus através de uma picada de mosquito, ficar protegido. Sim. Então, a gente indica que as pessoas recebam a vacina se elas tiverem risco de contrair febre amarela. Existem muitas regiões no mundo que não existe risco de febre amarela, ou porque não tem um mosquito, ou porque não tem casos de febre amarela, ou porque não tem ambos, né? Mas naquelas pessoas que vivem em áreas de risco de febre amarela, elas têm uma indicação de ficarem protegidas com a vacina. Só que a vacina, ela infelizmente ainda não pode ser utilizada em todas as faixas etárias e em algumas situações específicas. As principais a gente explica que na gestação não deve ser usada, durante a amamentação também deve ser evitada, pois se a mulher que está amamentando toma vacina, ela teria que ficar 28 dias sem amamentar a criança, usar um outro substituto para o leite materno. Abaixo de 6 meses de idade, a vacina não é indicada. Acima de 60 anos de idade, tem que ser feita uma avaliação criteriosa com o médico, porque existem algumas situações nessa faixa etária em diante que podem contraindicar a vacina ou agregar um risco maior de desenvolver as complicações. Sim. Então, é importante estar vacinado quando tem indicação. E isso tem que ser conversado com o médico ou o serviço de saúde de cada região. Vou pedir para botar o mapa de novo, por gentileza. É possível, direção? A gente está vendo o mapa aqui, que vão colocar na tela.
Então a gente está vendo, pode me ajudar aqui, Guilherme, meu diretor, a gente está vendo o mapa da área onde é recomendada a vacina. Né? A área cinza, que é praticamente 80% do nosso país, está sendo então recomendado a vacinação. Isso. Essa área cinza que é mostrada no mapa, ela já é uma área antiga nossa, que com o passar dos anos ela foi aumentando em direção ao litoral, por conta do número de casos de febre amarela em humanos e o número de casos de febre amarela em macacos, Sim. que são sentinelas que mostram onde é que o vírus está circulando. E a gente vê naquela parte em azul do mapa a região agora de Minas Gerais, Sim. da Bahia e do Espírito Santo, onde é que está acontecendo esses casos, ou seja, essa área de recomendação de risco para a doença e de recomendação para vacina foi aumentada nesses últimos 30 dias. Sim, a gente está vendo que o Rio Grande do Sul praticamente está dentro dessa região inicial, mas essa segunda de Minas Gerais, especialmente Minas Gerais, que já... Os números que a gente tem aqui, registro de 84 confirmações e 40 óbitos. Quem está pensando em viajar para Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, deve então, acima de tudo, precisa estar atento e tomar a vacina o quanto antes. Deve tomar a vacina, Luiz. Isso Sim. É muito importante porque as pessoas, às vezes, elas prestam mais atenção nos cuidados, nos riscos de saúde no ambiente onde é que elas moram, no local. Mas quando elas viajam, elas podem se deparar com um ambiente totalmente diferente em termos de riscos à saúde, principalmente em termos de doenças infecciosas. No Brasil, a gente pode citar como exemplo a febre amarela, mas também a malária, que é uma doença que ocorre em determinadas regiões. Então, as pessoas que se deslocam para essas regiões, elas têm que fazer uma avaliação prévia, isso a gente chama de medicina do viajante, para ver todos os riscos que ela vai enfrentar, para fazer todas as medidas preventivas possíveis antes, durante e após a viagem. Vou pedir para voltar ali, aquele cidadãozinho que apareceu ali, né? O seu Aedes aegypti, tá aí, ó. Era esse o primeiro que a gente estava vendo? Bom, enfim. Esse cidadão todo mundo já ouviu falar aí, de longa data, o seu Aedes aegypti. Né? Ela é transmitida em área urbana, esse mosquito pode transmitir, né? E como é a febre amarela? Que sintomas a gente pode sim, né, identificar? A febre amarela ela pode ser transmitida tanto no ambiente silvestre, de mata, quanto no ambiente urbano. Então, a gente chama de dois ciclos. No ambiente silvestre, o mosquito pica o macaco, acaba desenvolvendo a doença, outros mosquitos picam o macaco e vão transmitindo naquele ambiente. Quando o homem adentra nesse ambiente por lazer, fazendo trilhas, caminhadas, passeios ou também a trabalho na zona rural, né? E a gente vê que nos últimos anos a fronteira rural cada vez está se expandindo mais e tendo alterações no ecossistema, o ser humano fica vulnerável a pegar a febre amarela. Isso a gente chama de ciclo silvestre. Agora, quando essas pessoas retornam para o ambiente urbano e encontram um outro tipo de mosquito, porque no ambiente silvestre é os sabetes e o hemagogos, né? Ela retorna doente para a cidade e na cidade tem o velho conhecido que é o Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e zika. Essa pessoa, se picada pelo Aedes, ele vai transmitir para outras pessoas. E como nas cidades tem uma grande população e tem um grande grau de infestação pelo Aedes, como a gente viu nos últimos anos, né? Aí o tamanho, a dimensão desses pequenos surtos podem virar uma epidemia com consequências bem graves para a saúde da população. Sim, agora é importante a gente... Eu estava aqui pensando durante a explicação do doutor, muita gente vai com os aparelhos para afastar o mosquito de dentro de casa, né? Os repelentes também passam no corpo, seja para quem vai fazer trilha ou até mesmo tem sido usado no ambiente urbano. Isso não impede de maneira nenhuma, mas eu passei aqui o repelente. Tem que tomar vacina, se for o caso. A vacina é mandatória, Sim. É a principal proteção, é um escudo que fica invisível e fica ligado 24 horas por dia. O uso de repelentes, mosqueteiros, repelentes elétricos, camisas de manga longa, calças compridas, são ações de prevenção muito boas, mas que dependem da pessoa lembrar e ficar num trabalho contínuo de renovar, passar o repelente de tantas em tantas horas, e esses cuidados são cuidados ativos. A vacina é uma proteção passiva, ou seja, a pessoa, uma vez tomada, fica protegida. Então, é importante que as pessoas, quando vão ir para uma área de risco, ou se moram numa área de risco, usar todas essas ferramentas disponíveis para a prevenção. Bom, agora muita gente está assustada, obviamente, né, com o grau de
letalidade que essa doença tem, há um tratamento específico, há tratamento para a doença e a chance de alguém que está com febre amarela é grande para poder se recuperar? A febre amarela é causada por um vírus, né? Infelizmente, até o momento, a gente não tem nenhuma droga, nenhuma medicação que possa matar o vírus. Os tratamentos que a gente tem para a febre amarela são para as complicações ou para os sintomas. Então, medicações para combater a dor, a febre. E as complicações mais graves da febre amarela, que seriam hemorragias, né? E a perda da função de determinados órgãos, como os rins, o fígado. Então, esses cuidados geralmente são feitos dentro de um hospital, né? E eventualmente numa CTI, uma unidade de tratamento intensivo. Bom, que faz com que a gente tenha mais atenção ainda. Se tomou uma vez, a Nina de Canoas, se tomou uma vez a vacina, estará sempre protegido? Tem um prazo de validade essa imunização? Até pouco tempo atrás, era recomendado que se fizesse a vacina de 10 em 10 anos, né? Recentemente, o Ministério da Saúde do Brasil, através de estudos, viu que 2 doses da vacina com intervalo de 10 anos seriam suficientes para promover uma proteção ao longo de toda a vida, né? Mais recentemente ainda, a Organização Mundial de Saúde viu que 1 dose da vacina seria uma boa proteção para toda a vida. Mas o Ministério da Saúde do Brasil ainda recomenda 2 doses. Então, o esquema que a gente utiliza é a criança, quando fecha 9 meses de vida, ela faz 1 dose e quando fecha 4 anos de idade, faz a 2ª dose. E aí ela encerra as doses que ela precisa. Acima de 5 anos, a pessoa tem que fazer 1 dose e depois de 10 anos, outra dose. E aí fica protegida. Perfeito. É muito importante lembrar que quem esqueceu se tomou a dose ou não, quem perdeu a carteira de vacinação, que repita a dose. Esse repetir a dose não oferece risco para a pessoa e a gente tem a confirmação que a pessoa está protegida. Bom, o envolvimento do Ministério me leva a crer, já respondendo para a Cláudia de Porto Alegre, né? A gente já sabe, a vacina é dada pelo SUS. Com certeza. A vacina fornecida pelo SUS é fabricada no próprio Brasil por uma instituição chamada Biomanguinhos, né? Que é uma instituição de referência mundial em termos de vacina. É uma vacina segura, é uma vacina eficaz e está gratuitamente disponível nos postos de saúde. Bom, doutor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pelas explicações. Agora, você aí de casa já sabe, né? Tem que ficar atento. Por favor, volte quando necessário. Espero que não numa situação dessa de surto, onde muitas pessoas estão apavoradas. Mas muito obrigado pelas explicações. Já deu para a gente se acalmar. Vamos prevenir. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui e um poder compartilhar essas informações com a população. Seja sempre bem-vindo.